Conceito Rosa Cruz do Cosmos, capítulo 12. A evolução da Terra. A época polar. Enquanto a matéria que forma a Terra ainda fazia parte do Sol, encontrava-se em estado ígneo, ardente. Como o fogo não queima o espírito, a evolução humana começou naquele tempo, confinada especialmente à região polar do Sol. Os primeiros a aparecer foram os mais desenvolvidos, os que deviam converter-se em humanos. As substâncias que agora compõem a Terra estavam em fusão e a atmosfera era gasosa. O ser humano recapitulou seu estado mineral. Dessa substância química atenuada do Sol, o ser humano construiu seu primeiro corpo mineral, auxiliado pelos senhores da forma. Alguém poderia objetar que o ser humano não pode construir nada inconscientemente. A resposta estaria no exemplo da maternidade. A mãe é consciente da construção do corpo da criança em seu ventre, entretanto, ninguém se atreveria a dizer que não intervém. Só há uma diferença. A mãe constrói o corpo para a criança, enquanto o ser humano construía inconscientemente para si mesmo. O primeiro corpo denso do ser humano não parecia nem remotamente com o atual veículo, tão esplendidamente organizado. Tal perfeição foi conseguida ao cabo de miríades de anos. O primeiro corpo denso era um objeto enorme e pesado. Por uma abertura na parte superior saía ou projetava-se. Era uma espécie de órgão de orientação e direção. No transcurso do tempo, o corpo denso e o órgão uniram-se mais estreitamente e esse se condensou um tanto. Quando o ser humano se aproximava de lugares onde não podia suportar o calor, o seu corpo se desintegrava. Com o tempo, o órgão se tornou sensitivo e assinalava o perigo. O corpo denso automaticamente movia-se para um lugar mais seguro. Esse órgão degenerou-se, transformando-se no que agora chamamos de glândula pineal. Algumas vezes essa glândula é chamada de o terceiro olho, mas é uma denominação imprópria, porque nunca foi um olho, mas sim o órgão em que se localizava a percepção do calor e do frio, faculdade atualmente distribuída por todo o corpo. Durante a época polar, esse sentido estava localizado nesse órgão, assim como a visão está hoje localizada nos olhos e o sentido de audição nos ouvidos. A extensão da sensação do tato a todo o corpo, desde aquele tempo até hoje, indica a maneira como todo o corpo denso se desenvolverá. Os sentidos especializados indicam limitação, mas tempo chegará que qualquer parte do corpo poderá perceber todas as coisas. Os sentidos da vista e da audição se estenderão por todo o corpo, como acontece atualmente com o tato. O ser humano será todo olhos e ouvidos. Todavia, a percepção sensorial de todo o corpo terá uma percepção relativa. Nos primeiros estágios de que estamos falando havia uma espécie de propagação. Aquelas imensas e saciformes criaturas dividiam-se pela metade, em forma muito semelhante à divisão das células por cisciparidade. Porém, as porções separadas não cresciam. Cada metade permanecia no tamanho original. A época hiperbórea. No transcurso do tempo, em diferentes pontos do globo incandescente, começaram a formarem-se crostas ou ilhas no meio do mar de fogo. Surgiram então os senhores da forma e os anjos, a humanidade do período lunar, que envolveram a forma densa do ser humano num corpo vital. Os dilatados corpos cresceram ainda mais, incorporando por osmose, digamos assim, materiais do exterior. Quando se propagavam, já não se dividiam em duas metades, mas em duas partes desiguais. Ambas cresciam até adquirir o tamanho original do corpo progenitor. Como a época polar foi uma recapitulação do período Saturno, pode-se dizer que durante esse tempo o ser humano passou através do estado mineral. Tinha o corpo denso e a consciência semelhante à do estado de transe. Por razões análogas, o ser humano atravessou o estado vegetal na época hiperbórea, durante a qual dispunha do corpo denso e de corpo vital, e de consciência semelhante à do sono sem sonhos. A evolução do ser humano na Terra começou depois de Marte ser arrojado da massa central. O que agora é a Terra ainda não se desprendera do Sol. Ao final da época hiperbórea, a incrustação tinha aumentado tanto que se converteu num verdadeiro obstáculo ao progresso de alguns dos mais elevados seres solares. Por outro lado, o estado incandescente era um obstáculo à evolução de algumas criaturas de grau inferior, tais como o ser humano. Nesse estado, precisavam de um mundo mais denso para o seu futuro desenvolvimento. Por isso, a parte do Sol, que agora é a Terra, foi arrojada ao terminar a época hiperbórea e começou a girar em torno do corpo
tempo do progenitor, seguindo uma órbita um tanto diferente da atual. Pouco depois, por razões análogas, foram expulsos Vênus e Mercúrio. A cristalização sempre começa nos polos do planeta onde o movimento é lento. A parte solidificada vai sendo arrastada aos poucos para o Equador. Se a força centrífuga da rotação planetária é mais forte que a tendência coesiva, a massa solidificada é arrojada ao espaço. Quando o globo terrestre foi separado da massa central, incluía o que atualmente é a nossa Lua. Nesse grande globo estava evolucionando a onda de vida que, tendo começado a evolução no período de Saturno, agora anima o reino humano, assim como as ondas de vida que começaram sua evolução nos períodos solar, lunar e terrestre, atualmente estão evolucionando através dos reinos animal, vegetal e mineral, respectivamente. Já fizemos referência a alguns seres, os atrasados dos vários períodos, que ao final dos mesmos, não podendo dar um passo mais na evolução, foram deixados cada vez mais para trás, tendo chegado a ponto de converterem-se em pesado obstáculo e empecilho. Foi necessário expulsá-los para não retardar a evolução dos demais. Ao princípio da época lemúrica, esses fracassados, note-se que eram fracassados e não simplesmente atrasados, cristalizaram a parte da Terra por eles ocupada a tal ponto que formava, digamos, uma imensa escória sobre a Terra branda e ígnea, constituindo, pois, obstáculo e obstrução aos demais. Foram arrojados ao espaço juntamente com a parte da Terra que tinha cristalizado. Essa é a gênese da Lua. A Lua, a oitava esfera. Os 7 globos de A a G são o campo de evolução. A Lua é o campo de desintegração. A rapidez das vibrações do globo original, que é agora o Sol, teria rapidamente desagregado os veículos humanos se a Terra não se desprendesse. Cresceria com grande rapidez, comparado com a qual seria lentíssimo o crescimento dos cogumelos. Isso é, seriam velhos o tempo em que deveriam ser jovens. Esse efeito de excessivo sol observa-se na rapidez de crescimento nos trópicos. Alcança-se a maturidade e a decrepitude muito antes do que nas zonas temperadas. Quanto à Lua, se tivesse ficado ligada à Terra, o ser humano ter-se-ia cristalizado até converter-se numa estátua. A enorme distância percorrida pelos raios do Sol até a Terra permite ao ser humano viver no grau de vibração apropriado e desenvolver-se lentamente. As forças lunares, por sua vez, chegam da distância necessária para que o corpo seja construído com a densidade conveniente. Essas últimas forças são ativas na construção da forma. A continuidade de sua ação acaba por cristalizar os tecidos orgânicos e até por ocasionar a morte. O Sol age sobre o corpo vital. É força que trabalha pela vida e luta contra as forças lunares que trabalham pela morte. A época lemúrica. Nessa época apareceram os arcanjos, a humanidade do período solar, e os senhores da mente, a humanidade do período de Saturno. Os senhores da forma, que tinham a seu cargo o período terrestre, ajudaram aquelas hierarquias. Os primeiros ajudaram o ser humano a construir o corpo de desejos, e os senhores da mente deram o germe mental à maior parte dos pioneiros, que formavam a classe 1 da classificação do diagrama 10. Os senhores da forma vivificaram o espírito humano em todos os atrasados do período lunar, que tinham progredido o necessário nas 3 revoluções e meia, transcorridas desde o começo do período terrestre. Nesse tempo, os senhores da mente não puderam dar-lhes o germe mental. Dessa forma, uma grande parte da humanidade nascente ficou sem esse laço de união entre o tríplice espírito e o tríplice corpo. Os senhores da mente tomaram a seu cargo as partes superiores do corpo de desejos e da mente germinal, impregnando-as do sentido da personalidade separada, sem a qual não poderia existir seres separados, tal como hoje conhecemos. Devemos aos senhores da mente a personalidade individual e todas as possibilidades de experiência e crescimento que ela pode proporcionar-nos. Esse ponto marca o nascimento do indivíduo. Nascimento do indivíduo. O diagrama 1 mostra que a personalidade é a imagem refletida do espírito e a mente é o espelho ou foco. Assim como em um lago as imagens das árvores se invertem, parecendo que a folhagem está no mais profundo das águas, assim também o aspecto mais elevado do espírito, o espírito divino, encontra sua contraparte no mais inferior dos 3 corpos, o corpo denso. O seguinte espírito mais elevado, o espírito de vida, reflete-se no corpo imediato, o corpo vital. O terceiro espírito, o espírito humano, e seu reflexo, o terceiro corpo, o de desejos, aparecem mais próximos ao espelho refletor, a mente, correspondendo esta à superfície do lago, o meio refletor em nossa analogia. O espírito desceu dos mundos superiores durante a involução e, por ação recíproca, no mesmo período os corpos se elevaram. O encontro dessas duas correntes no foco,
ou mente, marca o momento em que nasce o indivíduo, o ser humano, o ego, quando o espírito toma posse dos seus veículos. Contudo, não imaginemos que, ao alcançar esse ponto, o ser humano se tornou consciente, pensante, tal como é hoje, no estado atual de sua evolução. Para alcançá-lo, teve de percorrer um longo e penoso caminho. Os órgãos estavam ainda em estado rudimentar, não havia cérebro para empregar como instrumento de expressão, e por isso a consciência era menor que se possa imaginar. Numa palavra, o ser humano naquele tempo estava longe de ser tão inteligente como os animais atuais. O primeiro passo para melhorar foi a construção do cérebro, destinado a ser o instrumento da mente no mundo físico. Isso se realizou separando a humanidade em sexos. Separação dos sexos. Ao contrário da ideia geralmente aceita, o ego é bissexual. Se o ego fosse assexual, o corpo seria necessariamente assexual também, por ser o símbolo externo do espírito interno. Nos mundos internos, o ego manifesta os sexos diferentemente, como duas qualidades distintas: vontade e imaginação. A vontade é a força masculina aliada às forças solares. A imaginação é o poder feminino sempre unido às forças lunares. Isso explica o predomínio da imaginação na mulher e o poder especial que a lua exerce sobre o organismo feminino. Quando na época hiperbórea a matéria que depois formou a Terra e a lua fazia ainda parte do Sol, o corpo do ser humano nascente era plástico. As forças da parte que permaneceu como Sol e da parte que agora constitui a lua agiam facilmente em todos os corpos. O ser humano era hermafrodita, capaz de exteriorizar de si outro ser sem a intervenção de qualquer outro. Separada a Terra do Sol e pouco depois arrojada a Lua, as forças dos dois luminares não encontraram modo de expressar-se como anteriormente. Alguns corpos tornaram-se melhores condutores de umas forças e outro de outras. Influência de Marte. Na parte do período terrestre que precedeu a separação dos sexos, durante as 3 revoluções e meia entre a diferenciação de Marte e o começo da época lemúrica, Marte seguia uma órbita distinta do que agora percorre. Sua aura, essa parte dos veículos sutis que se estende para fora do planeta denso, compenetrou o corpo do planeta central, polarizando internamente o ferro. Além disso, como o ferro é essencial para a produção do sangue vermelho e quente, todas as criaturas eram de sangue frio, melhor dito, a parte fluídica dos seus corpos não era mais quente do que a atmosfera que as rodeava. Quando a Terra foi arrojada do Sol central, modificaram-se as órbitas dos planetas, pelo que diminuiu a influência de Marte sobre o ferro. O espírito planetário de Marte retirou o resto dessa influência. Embora os corpos de desejos da Terra e de Marte ainda se compenetrassem, cessou o poder dinâmico de Marte sobre o ferro, um metal marciano, então utilizável em nosso planeta. Em realidade, o ferro é a base de toda existência separada. Sem o ferro não seria possível o sangue vermelho produtor do calor. O ego não teria governo algum no corpo. Quando se desenvolveu o sangue vermelho na última parte da época lemúrica, o corpo tornou-se ereto. O ego pôde então penetrar em seu corpo e governá-lo. Porém, o fim e objetivo da evolução não é somente entrar no corpo. Isso é um meio e o fim é a melhor expressão do ego no mundo físico, por meio do seu instrumento. Para consegui-lo, teve de construir órgãos dos sentidos, tal como a laringe e, sobretudo, o cérebro, que depois aperfeiçoou. Durante a primeira parte da época hiperbórea, enquanto a Terra estava ainda unida ao Sol, o ser humano recebia das forças solares o sustento de que necessitava. Inconscientemente, para fins de propagação, o excesso era irradiado. Quando o ego entrou na posse dos seus veículos, foi necessário empregar parte dessa força na construção do cérebro e da laringe, originalmente partes do órgão criador. A laringe formou-se enquanto o corpo denso tinha a forma de saco dilatado, já descrita, forma ainda mantida no embrião humano. Conforme o corpo denso se verticalizou, parte do órgão criador permaneceu com a parte superior do corpo denso, convertendo-se em laringe. Dessa forma, a dual força criadora, que no objetivo de criar outro ser, trabalhara anteriormente em uma só direção, dividiu-se. Uma parte dirigiu-se para cima para a construção do cérebro e da laringe, o meio para o ego pensar e comunicar pensamentos aos demais seres. Resultados desta modificação. Só uma parte da força essencial para a criação de outro ser era eficaz em cada indivíduo. Por isso, cada ser individual teve de procurar a cooperação de outro que possuísse a parte da força procriadora que lhe faltava. Assim, a entidade que está evoluindo obteve a consciência cerebral do mundo externo, à custa da metade do seu poder criador.
Antes disso, ao empregar em si as duas partes desse poder para exteriorizar outro ser, o indivíduo era criador somente no mundo físico. Depois da modificação, adquiriu o poder de criar e de expressar pensamentos e a capacidade de criar nos três mundos. As raças e seus líderes. Antes de considerar em detalhes a evolução dos lemurianos, será conveniente dar uma vista geral às raças e seus líderes. Algumas obras sobre ocultismo muito estimadas trouxeram a público os ensinamentos da sabedoria oriental, não obstante contém certos erros, devido à má interpretação dos que tiveram a felicidade de recebê-los e transmiti-los. Todos os livros não escritos diretamente pelos irmãos maiores estão sujeitos a tais erros. Todavia, considerando a extrema complexidade do assunto, são de admirar que os erros cometidos tenham sido tão poucos. Por isso, o autor não tem a menor intenção de criticar, reconhecendo que mais numerosos e mais graves erros podem ter sido incorporados nessa obra, devidos à errônea concepção do ensino recebido. O autor simplesmente indica nos seguintes parágrafos o que recebeu e mostra como podem conciliar-se os diferentes ensinamentos, aparentemente contraditórios, de obras tão preciosas como A Doutrina Secreta, de H.P. Blavatsky, e o Budismo Esotérico, de A.P. Sinnett. A parte da evolução humana a ser realizada durante a jornada atual da onda de vida na Terra estende-se por 7 grandes estados ou épocas. Esses estados de evolução não podem ser chamados propriamente raças. Até próximo do final da época lemúrica, nada apareceu a que se possa propriamente aplicar esse nome. Naquele tempo sucederam-se diversas raças através das épocas Atlante e Ária, e prolongar-se-ão ligeiramente na grande sexta época. O número total de raças em nosso esquema evolutivo, passadas, presentes e futuras, é de 16. Uma ao final da época lemúrica, 7 durante a época Atlante, mais 7 em nossa atual época Ária e outra mais ao começar a sexta época. Depois disso, nada mais haverá que possamos denominar propriamente de raça. As raças não existiram nos períodos que precederam ao período terrestre, nem existirão nos períodos subsequentes. Unicamente aqui, no nadir da existência material, podem existir diferenças tão grandes entre os seres humanos e produzir distinções de raça. Além das hierarquias criadoras que deram aos seres humanos seus veículos durante a involução e ajudaram-nos a dar os primeiros passos na evolução, a humanidade teve também, como líderes da humanidade imediatos, seres muito mais desenvolvidos. Para realizar essa obra de amor, esses líderes vieram dos planetas situados entre a Terra e o Sol, Vênus e Mercúrio. Os seres que habitam Vênus e Mercúrio não estão tão avançados como os que têm por atual campo de evolução o Sol, mas estão muito mais desenvolvidos do que a nossa humanidade. Portanto, permaneceram algum tempo mais na massa central do que os habitantes da Terra. Em certa altura do seu desenvolvimento, havendo necessidade de campos de evolução separados, foram arrojados esses dois planetas. Vênus primeiro, depois Mercúrio. Cada um ficou a necessária distância para assegurar a intensidade vibratória conveniente à sua evolução. Os habitantes de Mercúrio mais próximos do Sol são os mais avançados. Alguns habitantes desses planetas foram enviados à Terra para auxiliar a nascente humanidade. Os ocultistas conhecem-nos pelos nomes de Senhores de Vênus e Senhores de Mercúrio. Os senhores de Vênus foram os líderes da massa do nosso povo. Eram seres inferiores da evolução de Vênus. Ao aparecerem entre os seres humanos, foram conhecidos como mensageiros dos deuses. Para o bem da humanidade, eles a guiaram e a conduziram passo a passo. Não houve rebelião alguma contra sua autoridade, porque o ser humano ainda não tinha desenvolvido vontade independente. A fim de elevá-lo ao grau em que pudesse manifestar vontade e razão, guiaram-no até poder dirigir-se a si próprio. Reconhecendo que esses mensageiros se comunicavam com os deuses, foram reverenciados profundamente em suas ordens, obedecidas sem discussão. Quando a humanidade, sob a direção desses seres, chegou a certo grau de progresso, os humanos mais avançados foram colocados sob a direção dos senhores de Mercúrio. Iniciaram-nos nas verdades mais elevadas, a fim de convertê-los em líderes ou chefes do povo. Esses iniciados, guinados à dignidade de reis, foram os fundadores das dinastias dos legisladores divinos. Certamente eram reis pela graça de Deus, isso é, pela graça dos senhores de Vênus e de Mercúrio, que para a infantil humanidade eram como deuses. Guiaram e instruíram os reis para o benefício do povo, não para se engrandecer e arrogarem-se direitos à expensa deste.
Nesse tempo, um regente tinha o dever sagrado de educar e ajudar o seu povo, pacificar e promover a equidade e o bem-estar. Tinha a luz de Deus que lhe dava sabedoria e guiava o seu julgamento. Enquanto reinavam esses reis, tudo prosperou. Viveu-se certamente uma idade de ouro. Seguindo em detalhe a evolução do ser humano, veremos que a fase e o período presente de desenvolvimento não será uma idade de ouro, senão talvez no sentido material, mas é uma fase necessária para conduzir o ser humano a ponto de guiar-se a si mesmo. O domínio próprio é o fim e o objetivo de toda disciplina. Nenhum ser humano sem governo pode subsistir seguro e salvo se não aprendeu a dominar-se. No atual grau de desenvolvimento, essa tarefa é a mais difícil que se lhe pode proporcionar. É muito fácil dar ordens a outros ou dominá-los. Difícil é impor obediência a si próprio. Influência de Mercúrio. O propósito dos senhores de Mercúrio em todo esse tempo, assim como o objetivo dos hierofantes e dos mistérios, desde esse tempo, e o de todas as escolas de ocultismo em nossos dias, era e é ensinar ao candidato a arte de se dominar. O ser humano estará qualificado para governar os outros na proporção, unicamente na proporção em que seja capaz de domínio próprio. Se os nossos atuais legisladores ou dirigentes das massas pudessem dominar-se a si próprios, teríamos novamente o milênio ou Idade do Ouro. Em idades antiquíssimas, os senhores de Vênus agiram sobre as massas. Atualmente, os senhores de Mercúrio estão trabalhando sobre o indivíduo, capacitando-o para o domínio próprio. Incidentalmente, não propriamente, para o domínio dos demais. Esse seu trabalho é somente o início do crescente influência mercuriana que ocorrerá nas 3,5 revoluções restantes do período terrestre. Nas primeiras 3,5 revoluções, Marte polarizou o ferro, o que evitou a formação do sangue vermelho e impediu a entrada do ego no corpo até adquirir o conveniente grau de desenvolvimento. Nas últimas 3 revoluções e meia, Mercúrio agirá para libertar o ego dos veículos densos por meio da iniciação. É interessante notar que, assim como Marte polarizou o ferro, também Mercúrio polarizou o metal do mesmo nome. A ação desse metal demonstra muito bem essa tendência de retirar o espírito do corpo. Um exemplo é essa terrível enfermidade, a sífilis, em que o ego fica demasiadamente aprisionado ao corpo. Mercúrio, em doses convenientes, alivia essa condição, reduz a aderência do corpo ao ego e permite a esse a liberdade que goza as pessoas sem essa doença. Em contrapartida, uma dose exagerada de mercúrio provoca paralisia, por libertar o ego do corpo denso de uma maneira imprópria. Os senhores de Mercúrio ensinaram o ser humano a sair do e a voltar ao corpo à vontade, e a funcionar os veículos superiores independentemente do corpo denso. Assim, esse último se converteu numa casa confortável e alegre, em vez de uma prisão obscura, um instrumento útil em vez de um cárcere. A ciência oculta fala do período terrestre como de Marte e Mercúrio. Realmente pode-se dizer temos estado em Marte e vamos para Mercúrio, conforme diz uma das obras ocultistas mencionadas anteriormente. Entretanto, diga-se também, nunca habitamos o planeta Marte, nem estamos vivendo na Terra para futuramente ir viver no planeta Mercúrio, como outra das obras mencionada indica, na intenção de corrigir o erro da primeira. Na época atual, Mercúrio está emergindo do período de repouso planetário. Exerce muito pouca influência no ser humano, mas conforme for passando o tempo, sua influência será mais preponderante na nossa evolução. As raças futuras obterão muito maior ajuda dos mercurianos, e os povos das épocas e revoluções posteriores obterão ainda mais. A raça lemúrica. Encontramo-nos agora em condições de compreender as informações seguintes, referentes às entidades humanas que viveram na última parte da época lemúrica. A atmosfera da Lemúria era ainda muito densa, parecida à névoa ígnea do período lunar, porém mais densa. A crosta terrestre começava a adquirir dureza e solidez em algumas partes, mas noutras estava ainda em fusão. Entre essas ilhas de crosta dura havia um mar de água em ebulição. Erupções ardentes lutavam contra a formação da crosta que progredia e, rodeando, os aprisionava. O ser humano vivia sobre as partes mais duras e relativamente resfriadas, entre bosques gigantescos e animais de enorme tamanho. As formas dos animais e dos seres humanos eram muito plásticas. Já se formava o esqueleto, mas havia um ser humano um grande poder de modelar a carne do seu corpo e dos animais. Ao nascer podia ouvir e tinha sensibilidade tátil, mas a percepção da luz só veio mais tarde.
Atualmente há casos análogos em animais. Os filhotes de cães e gatos recebem o sentido da visão algum tempo depois de nascer. Os lemurianos não tinham olhos. Eram 2 pontos, 2 manchas pequenas sensíveis à luz solar que, difusa vagamente, atravessava a atmosfera de fogo da antiga Lemúria. Desde então, a construção dos olhos progrediu, mas até o final da época Atlante não havia o sentido da visão como hoje o conhecemos. Enquanto o Sol era interno e a Terra era parte do grande globo luminoso, o ser humano não precisava de nenhuma iluminação externa. Ele era luminoso. Quando a Terra obscura foi separada do Sol, tornou-se necessário poder perceber a luz, e o ser humano a percebia quando os raios incidiam sobre ele. A natureza construiu os olhos para receberem a luz, em resposta à função já existente, segundo o princípio invariável demonstrado habilmente pelo professor Huxley. A ameba não tem estômago, entretanto digere. Ela é todo estômago. A necessidade de digerir o alimento formou o estômago no transcurso do tempo, porém a digestão existiu antes da formação do canal digestivo. De maneira análoga, a percepção da luz produziu os olhos. A luz criou e mantém o olho. Onde não há luz alguma, não podem existir olhos. Em experiências com alguns animais que, metidos em cavernas, foram privados de toda a luz, os olhos degeneraram e até se atrofiaram, por não haver luz alguma para sustentá-los, já que os olhos são desnecessários em cavernas escuras. Os lemurianos necessitavam de olhos, tinham percepção da luz, e a luz começou a construir os olhos, como resposta àquela exigência. A linguagem era de sons análogos aos da natureza. O murmúrio do vento nos bosques imensos que cresciam luxuriantes naquele clima supertropical, o ulular da tempestade, o ruído das cataratas, o ruído dos vulcões. Todos esses sons eram para o ser humano de então como vozes dos deuses, de quem sabia ter descendido. Do nascimento do seu corpo nada sabia. Não podia vê-lo nem ver outras coisas, mas percebia os seus semelhantes. Era uma percepção interna, um tanto semelhante a quando percebemos pessoas ou coisas em sonhos, todavia com uma diferença importantíssima. Essas percepções internas eram claras e racionais. Nada acontecia, portanto, sobre o corpo e nem sequer sabia que tinha um corpo. Do mesmo modo que não sentimos que temos o estômago quando em boa saúde. Só nos lembramos de sua existência quando os abusos provocam dores. Em condições normais, não nos lembramos do estômago e somos completamente inconscientes dos seus processos. O mesmo se dava com os lemurianos. Os corpos prestavam-lhes excelentes serviços, embora inconscientes de sua existência. Foi a dor o meio de fazer-lhes sentir o corpo e o mundo externo. Tudo quanto se relacionava com a propagação da raça e com o nascimento era executado sob direção dos anjos, por sua vez guiado por Jeová, o regente da lua. A função procriadora era exercida em determinadas épocas do ano, quando as linhas de força do planeta para planeta formavam um ângulo apropriado. Como a força procriadora não encontrava obstáculo algum, o parto realizava-se sem dor. O ser humano era inconsciente do nascimento, porque sua inconsciência do mundo físico era análoga à nossa agora durante o sono. Só mediante o íntimo contato das relações sexuais, o espírito sentiu a carne, e o ser humano conheceu a sua esposa. A isso se referem várias passagens da Bíblia. Por exemplo, Adão conheceu Eva e ela concebeu Sete. Eucaná conheceu Hana e ela concebeu Samuel. E a pergunta de Maria, como poderia conceber se não conheço homem algum? Está aqui também a chave para o significado da árvore do conhecimento, o fruto que abriu os olhos de Adão e Eva, a fim de poderem conhecer o bem e o mal. Anteriormente conheciam somente o bem, mas quando começaram a exercer a função criadora independentemente, sem o conhecimento das influências astrais, como tem sido característica dos seus descendentes, conheceram o sofrimento e o mal. A suposta maldição de Jeová não foi maldição, de maneira alguma. Foi uma clara indicação do efeito que inevitavelmente produziria a força criadora, quando empregada na geração de um novo ser, sem tomar em conta as determinantes dos astros. Assim, o emprego ignorante da força geradora é o principal responsável pela dor, enfermidade e tristeza. O lemuriano não conhecia a morte porque no transcurso de longas eras, quando o corpo se tornava inútil, entrava noutro, completamente inconsciente da mudança. Como a consciência não estava focada no mundo físico, para ele abandonar seu corpo para tomar outro corpo era como a queda de uma folha seca da árvore, logo substituída por um novo broto. A linguagem era algo santo, não como a nossa, uma linguagem morta, um simples arranjo de sons. Cada som emitido pelos lemurianos tinha poder sobre os semelhantes, sobre os animais e sobre a natureza circundante. Portanto, sob a orientação dos senhores de Vênus, que foram os mensageiros de Deus, os agentes das hierarquias criadoras, o poder de expressão foi usado com grande reverência, como algo muito sagrado.
A educação dos meninos diferia muito da educação das meninas. Os métodos educativos dos lemurianos seriam chocantes para nossa mais refinada sensibilidade. Para não ferir os sentimentos do leitor, falaremos unicamente do menos cruel de todos eles. Cumpre recordar que, não estando os corpos dos lemurianos tão atualmente sensibilizados como os corpos humanos de nossos dias, só mediante práticas duríssimas, por extremamente desumanas que pareçam, se podia compelir sua consciência extremamente obscura e pesada para que ela se voltasse ao mundo exterior. A educação dos meninos era especialmente encaminhada ao desenvolvimento da vontade. Faziam-nos lutar uns contra os outros, em lutas extremamente brutais. Eram empalados em espetos, mas deixados de maneira que pudessem desempalar-se à vontade. Para exercitarem o poder da vontade, deveriam permanecer assim apesar da dor. No mesmo sentido, aprendiam a manter seus músculos em tensão e a transportar imensas cargas. A educação das meninas encaminhava-se ao desenvolvimento da faculdade imaginativa. Eram também sujeitas a práticas desumanas e severas, deixadas em bosques imensos para que o som dos ventos nas folhagens lhes falasse, abandonadas em meio à fúria das tempestades e de inundações. Dessa forma, aprendiam a não temer os paroxismos da natureza e a perceber unicamente a grandeza dos elementos em luta. A frequência das erupções vulcânicas era também de grande valor como meio educativo, especialmente para despertar a memória. No transcurso do tempo, a consciência foi se despertando e essas práticas cruéis, abandonadas por se tornarem desnecessárias, porém naqueles tempos foram indispensáveis para despertar as adormecidas forças do espírito à consciência do mundo externo. Tais métodos educativos, que estavam completamente fora de sentido em nossos dias, não chocavam os lemurianos, desprovidos de memória. Não importava quão dolorosas ou aterrorizantes fossem as experiências suportadas. Uma vez passadas, eram imediatamente esquecidas. As terríveis experiências citadas acima imprimiam no cérebro impactos violentos e constantemente repetidos e tinham por objetivo despertar a memória, a necessária memória que hoje emprega as experiências do passado como guia de ação. A educação das meninas desenvolvia a memória germinal ainda débil. A primeira ideia de bem e do mal foi formulada por elas. As experiências agiram fortemente sobre a sua imaginação. As que produziam o resultado esperado eram consideradas boas, enquanto as que apresentavam desfecho de inesperado eram consideradas más. Assim, a mulher foi precursora da cultura e a primeira a desenvolver a ideia de uma boa vida. Por isso, a mulher tornou-se um expoente muito estimado entre os antigos e, a tal respeito, tem nobremente estado na vanguarda desde aquela época. Certamente, encarnando os egos alternadamente como homens e como mulheres, não há realmente superioridade alguma. Simplesmente os que encarnam em corpos densos do sexo feminino têm corpos vitais positivos e, portanto, são mais sensíveis aos impactos espirituais do que os varões, que têm corpos vitais negativos. O lemuriano era um mago de nascimento. Reconhecia-se como um descendente dos deuses, um ser espiritual. Sua linha de desenvolvimento, portanto, não era orientada para a obtenção de conhecimentos espirituais, mas sim materiais. Para os mais avançados, não era preciso revelar aos seres humanos essa elevada origem, nem educá-los para a realização de coisas mágicas ou instruí-los nos templos de iniciação para funcionarem no mundo do desejo ou nos reinos superiores. Tais instruções são necessárias ao ser humano atual, porque não tem conhecimento do mundo espiritual, nem pode funcionar nos reinos suprafísicos. O lemuriano possuía esse conhecimento e podia exercer essas faculdades. Contudo, ignorava as leis do cosmos e os fatos relacionados com o mundo físico, coisas e conhecimentos, hoje comuns a todos. Nas escolas iniciáticas, ensinava-se a arte, as leis da natureza e os fatos relacionados com o universo físico. Fortalecia-se a vontade, despertava-se a imaginação e a memória, de maneira a correlacionar as experiências e inventar meios de ação, quando as experiências do passado não indicavam o procedimento apropriado. Os templos de iniciação dos tempos lemúricos eram, por conseguinte, escolas superiores de desenvolvimento do poder da vontade e da imaginação, com graduados cursos posteriores sobre arte e ciência. Embora o lemuriano fosse um mago nato, nunca empregou mal seus poderes, porque se sentia relacionado com os deuses. Sob a direção dos mensageiros de Deus, dos quais já falamos, suas forças foram dirigidas à construção de formas nos reinos vegetal e animal. Para o materialista, pode ser muito difícil compreender como poderiam efetuar essa obra sem verem o mundo ambiente. É certo, eles não podiam ver, tal como compreendemos essa palavra ou como vemos atualmente os objetos exteriores com nossos olhos físicos. Não obstante, assim como as crianças, nos dias de hoje, são clarividentes enquanto permanecem em inocência imaculada, sem pecado, assim também os lemurianos, que eram puros e inocentes, possuíam uma percepção interna que lhes proporcionava uma vaga ideia da forma externa de qualquer objeto, muito iluminada internamente,
consciente, como qualidade anímica, por uma percepção espiritual nascida da pureza e da inocência. Entretanto, inocência não é sinônimo de virtude. Inocência é filha da ignorância e essa não pode se conservar num universo que tem como propósito evolutivo a aquisição da sabedoria. Para chegar a esse fim é essencial conhecer o bem e o mal, o certo e o errado e também ter a liberdade de agir. Se o ser humano, possuindo o conhecimento e a liberdade de agir, defende o bem e o justo, cultiva a virtude e a sabedoria. Se cai na tentação e conscientemente faz o mal, desenvolve o vício. O plano de Deus não pode ser reduzido a nada. Cada ato é uma semente para a lei de consequência. Nós colhemos o que semeamos. As ervas daninhas das más ações trazem em si tristeza e sofrimento. E quando as sementes delas caírem no coração castigado e forem umedecidas pelas lágrimas do arrependimento, a virtude florescerá definitivamente. Se no reino de nosso Pai só o bem pode perdurar, não é uma verdadeira bênção a certeza de que, apesar do mal que façamos, o bem triunfará no final? A queda e a consequente dor e sofrimento são um estado temporário, durante o qual vemos as coisas como através de um vidro embaciado. Depois encontrar-nos-emos frente a frente com Deus, a quem os puros de coração percebem dentro e fora de si.